Olá, amigos! De volta com o programa Corpo Informa. E hoje temos um convidado especial, o prezado amigo, professor Dr. Júlio. Dr. Júlio, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas. Obrigado, Mauro, pelo convite. Eu sou médico, sou especialista em medicina esportiva já há 20 anos, sou professor universitário da FMU, já trabalho lá há 20 anos também. E atuo no futebol já há 15, trabalhei no Corinthians durante um tempo nas categorias de base, passei 4 anos pela Portuguesa e já estou há 5 para 6 anos agora no departamento médico e de futebol profissional do Corinthians. Veja, pessoal, para mim é um prazer muito grande estar aqui com o Dr. Júlio. Ele, além de médico e professor universitário, tem uma formação acadêmica, fez mestrado na Escola Paulista de Medicina e tem uma larga experiência no futebol. E nós estamos vivendo um momento aí, né? Vocês, corintianos, estão nos assistindo, felizes, eu como São Paulino aqui, liquidado, né, depois do Rogério 3D, né, doutor Júlio? Quer dizer, foi uma coisa absurda, né? A voluntariedade do Rogério invadindo as televisões aí, né? 2,65 m adiante, né? Nós temos aqui nos acompanhando palmeirense, um corintiano, nosso câmera, o diretor santista. Veja, aqui é um negócio fantástico. Diversificado. Bom, pessoal, o nosso programa de hoje e o próximo, nós vamos abordar 2 aspectos muito interessantes, muito polêmico, diga-se de passagem, não, doutor Júlio, que é a questão das lesões no futebol, lesões esportivas ou em atletas e particularmente no futebol. Então, começando, né, sendo que o nosso tempo não é muito longo e o assunto é fantástico, doutor Júlio, discute-se muito, né? Pô, o jogador só se machuca, não sai do departamento médico, o Pato, 17 lesões. Então, vamos começar assim, doutor Júlio, por que tantas lesões entre os jogadores de futebol? O futebol é um esporte de contato, a evolução da preparação física e do ritmo de jogo, ela foi muito grande nas últimas décadas. Hoje eles estão correndo 10 km por jogo, né? Então, é um desgaste físico muito grande, o calendário muito apertado, são fatores externos, né, que a gente não tem às vezes como evitar. Cabe a gente, né, da área médica, da preparação física, trabalhar para minimizar isso. Então, tem que fazer uma boa prevenção, tem que fazer um bom exame de chegada do atleta, tem que ter uma boa anamnese, tem que conhecer um pouco do histórico do atleta e saber muito bem do aparelho locomotor desse atleta para saber orientar a atividade física junto com o preparador, né? O pessoal discute muito, doutor Júlio, assim, no esporte, a questão do treinamento precoce. O atleta começou a jogar muito cedo, treinar, no caso particular do futebol, começou a treinar muito cedo, então com 15, 16 anos, você treinou, não houve uma preocupação sob o ponto de vista músculo-esquelético, houve uma sobrecarga. Isso realmente acontece ou o atleta chega já numa categoria profissional em boas condições ou já chega estragado? Ele já chega sobrecarregado. Sobrecarregado. Esse talvez seja o termo mais correto, porque realmente hoje o garoto, depois da Lei Pelé de 2000, ele já é um atleta com 16 anos, já assina contrato profissional, né? Então ele já tem uma série de obrigações e ele realmente é sobrecarregado. E quando ele chega ao profissional, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, quando o atleta é nosso, fica mais fácil. Quando ele vem de fora, você tem que saber o histórico, né? Você citou o caso do Pato, que tinha um histórico ruim fora do país, e de outros jogadores que tinham sequência de lesões musculares, que é o que mais preocupa a gente, é 40% das lesões esportivas ligadas ao futebol são musculares. São musculares. São musculares. Estiramento, distensão. A gente classifica, hoje essa classificação mudou um pouco, a gente classifica em edema, né? Um edema muscular, uma contratura muscular. A gente vai para os estiramentos e para as distensões musculares. Aí que já tem os hematomas, aí caracteriza o hematoma. Os hematomas classificamos em graus, nós temos no clube a gente já tem um departamento de imagem, né, no consultório médico nosso, que faz as avaliações com o ultrassonografista próprio do clube, que orienta muito a gente no sentido de tentar ver o que está acontecendo no ponto de vista muscular do atleta quando ele se machuca. Bom, para ilustrar esse programa, né, o Dr. Júlio muito gentilmente conseguiu que a nossa equipe de cinegrafistas fosse até o Corinthians, né? Então nós vamos, enquanto nós conversamos, Dr. Júlio, vamos conhecer um pouquinho da estrutura que existe hoje nos clubes de futebol e particularmente no Corinthians. Vamos ver o vídeo número 1, soltar nosso primeiro vídeo. Né? Então, aí na realidade, Mauro, é uma sala médica aí, o que a gente enfatiza, como eu estava te falando anteriormente, a gente tem um ultrassonografista, que vocês estão vendo agora, o aparelho de ultrassom, que faz exatamente, ele é periódico do clube, contratado pelo clube, faz as nossas imagens de ultrassom após a lesão e dá para a gente uma condição de saber como é que está a evolução da lesão, que é mais importante. Então, o ultrassom, então, é um equipamento hoje muito utilizado no esporte, diferente de alguns anos atrás, não, doutor Júlio? Então, ele é a ressonância magnética, mas a gente prefere fazer ultrassom porque ele é dinâmico, né? Sei. Então,
Quando o atleta está lesionado, você vê a lesão, depois de um tempo você faz uma movimentação naquele tipo de lesão para ver se cicatrizou ou não, como é que está do ponto de vista funcional. Porque não importa só ele estar curado anatomicamente, ele tem que ter uma funcionalidade boa. Sim. Vamos soltar o vídeo número 2 enquanto a gente vai conversando, né? Então, agora o departamento de fisioterapia já entra também no aspecto preventivo, né? Exato. E de análise de movimento. Porque hoje tem que fazer prevenção, né, Mauro? Hoje o departamento médico, eu falei para você, por essa sobrecarga de jogos, a gente não está só tratando. Sim. Então você está prevenindo. Você vê, tem as mesas de pilates aí que a gente pode observar, que você faz uma avaliação prévia, o fisioterapeuta trabalha em cima já preventivamente com qualquer tipo de alteração que você tenha no aparelho osteoarticular. Doutor Júlio, e pensando um pouquinho na prevenção, acho que esse é um aspecto interessante. Eu recentemente vi o material da FIFA, que eles publicaram lá uns exercícios de aquecimento, né, como uma orientação geral. E eu vi aí os equipamentos do Pilates. Essa questão do treinamento da estabilidade numa situação deitado, isso ajuda bastante no futebol também. Ajuda muito. A FIFA, inclusive, ela fez um programa chamado o Eleven Plus, que é um programa da FIFA. O 11 mais, exatamente. Que está sendo divulgado em todos os países e está sendo disseminado para atuar como forma preventiva. Então a gente faz sim, a gente utiliza muito o Pilates, os nossos fisioterapeutas. Hoje o futebol cresceu demais, nós temos uma equipe de fisioterapeutas que atuam full time no clube, fazendo prevenção, fazendo tratamentos também de equilíbrio muscular, de força. A gente tem um aparelho de isocinético no clube também, que trabalha com isso, né? Então, vamos soltar o vídeo número 3, né? Então, o vídeo número 3 a gente vai ver a academia, né? Então, é outro fator importante, né, Mauro? Você tem que trabalhar com o jogador a nível de força. Agora, doutor Júlio, então o treinamento de força hoje tem uma importância muito grande no aspecto preventivo. É o que precisa. O atleta hoje ele precisa de velocidade e força. O futebol exige isso. A academia não se usa só para fortalecer, a gente usa também como preventivo. O atleta sai do tratamento, faz um trabalho na academia, você vê que tem as esteiras, as bicicletas que fazem com que a gente dinamize e acione esse processo mais rapidamente. E dá uma descansada também na questão do impacto, não? A esteira, a bicicleta também, isso Perfeito. É usado com essa finalidade também de salvaguardar um pouquinho as estruturas academia, a hidroterapia, a sala de massagem, a jacuzzi que a gente tem no pós-jogo, que geralmente o operador físico faz o que é chamado de treino regenerativo. Então, o atleta sai, faz um trabalho de força na academia, pelo desgaste muscular, e faz um regenerativo, faz uma dinamização muito rápida numa esteira e utiliza, às vezes, também a água, né? Você falou que cerca de 40% das lesões que acontecem são lesões musculares. Então, aquela história de ligamento, joelho, qual que é a porcentagem? Estragou o ministro. Falando só de aparelho locomotor, né? Sem contar as intervenções clínicas que o atleta tem, né? O atleta fica resfriado, pega gripe, tem problema intestinal, que às vezes incapacita ele do ponto de vista físico. Mas citando apenas a parte do aparelho locomotor, 40% são lesões musculares, 25% são lesões tendinosas, né? Que aí a gente engloba lesões articulares, né? É o termo mais correto. E depois que vem lesões tendinosas. Então, as articulações são as mais acometidas depois dos músculos. No futebol, pela nossa estatística, é tornozelo, em seguida joelho e depois ombro. E aí vem as lesões do aparelho dos tecidos moles. São os traumas, as contusões, as pancadas, os entorses leves. Doutor Júlio, e a questão da coluna, da região lombar? Isso é muito frequente nos atletas? O desconforto, a lesão, a incapacidade da região lombar? Um pouco menos do que nos outros esportes, mas a gente tem alguns casos específicos. Mas não é assim o nosso enfoque principal. A gente não tem uma incidência tão grande de lesão na coluna ou de alterações, a não ser que sejam alterações posturais prévias que eventualmente os atletas têm, mas que são corrigidas previamente, né? Então a gente não tem tanta incidência nesse segmento corporal. Vamos ver o próximo vídeo? Nós temos aí uma sequência, né, das instalações. O isocinético. Isso é fundamental, né, Mauro? Hoje você não trabalha da mesma forma da academia, o isocinético ele serve para preparação e para recuperação. Preventivamente ele é muito usado, você faz os equilíbrios musculares estáticos, né, que o isocinético dá, também tem os funcionais, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas a gente tem uma ideia de como é que está a força muscular de membro superior direito, inferior direito, inferior esquerdo, compara com o segmento anterior com o segmento posterior e joga para o preparador físico um screening de como é que isso está acontecendo.
E depois também, às vezes, nas operações musculares, né, ou de um tipo de alteração a nível muscular, ele também é colocado no aparelho para a gente fazer depois a comparação. E o isocinético ele é usado no início de temporada, assim, vamos fazer a planificação. Então eu quero fazer aquilo que estava dizendo, a prevenção das possíveis lesões. Então isso é feito na... E tem tempo para fazer, doutor? Então, na pré-temporada você tem 15 dias, você faz. Você tem 15. E aí o que você faz? Você tira um padrão, né, do grupo inteiro e faz uma comparação. Você sabe aquele que tem um pouco mais de força muscular, um membro ou não, e você começa a acompanhar isso. Você tem o padrão básico do atleta quando ele chega, você pode acompanhar depois. Então, no meio da temporada, você percebeu que ele perdeu força, vai para o aparelho, faz um teste, vê como é que está. Lesionou, perdeu força, faz o teste para ver como é que está. Então, ele é um aparelho super importante. A gente tem um fisioterapeuta especializado em força. Só em fazer a avaliação específica. Extremamente competente, um dos melhores do país, se não o melhor. Ele trabalha especificamente... O Beto? É o Beto. O Beto. É ele mesmo. Ele trabalha especificamente fazendo isso para a gente. Uhum. Bom, vamos no próximo. Agora a gente vai ver, acho que a questão da hidro... Então, trabalha como recuperação. A hidroterapia, isso é como preventivo também, na fase de preparação básica ou mais do regenerativo, a hidroterapia? É mais no regenerativo. Na parte básica, às vezes depois de treinos exaustivos, numa pré-temporada, eles vão para a piscininha aí e relaxam um pouquinho. Mas pós-jogo ele é usado sempre. Praticamente quase todo pós-jogo os atletas são colocados aí para fazer regenerativo. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a incidência de lesões, né? A gente viu, voltando um pouquinho, né, e pelo fato de ser o grande artista, né, do Corinthians, o caso do Pato, as sucessivas lesões, isso foi explorado muito pela mídia, né, e até criou-se aí uma expectativa se ele estaria em condições de voltar a jogar, de ser aquele, obviamente que ele é um pouco mais velho, né? Mas está no auge, novo, né? Mas é novo ainda, né? Ele tem 23 anos. 23 anos. Então, na verdade, eu não sei se é uma pergunta um pouco de saia justa, mas a imprensa e os médicos, os preparadores e o clube está sempre sujeito a essa sobrecarga da imprensa. Especulou-se muito com relação ao potencial de sobrevida do Pato? Especulou-se, porque ele teve uma sequência muito grande de lesões sequenciais. A gente, obviamente, faz uma anamnese, faz um histórico do que aconteceu e faz todos os exames. No caso específico dele, a gente se preocupou em fazer até estudos genéticos para saber se tem alguma alteração a nível de morfologia muscular, que não foram positivos, felizmente. E a gente optou por fazer uma transição mais lenta. Então, durante o histórico dele, a gente achou que talvez nas passagens da lesão, pós-lesão, para o treinamento e para o jogo, talvez tivesse sido muito rápido. Então a gente teve tempo lá de fora. Lá fora. Lá fora. Quer dizer, ele não tinha tempo de recuperar. Talvez assim, não criticando, mas é uma forma de trabalho diferente da nossa. Claro. Eles colocavam talvez muito cedo e ele voltava a ter recidivas frequentes. A gente optou por fazer um trabalho que é permanente, viu, Mauro? Ele trabalha sempre, não é só pelo fato de ele ter tido a melhor sequência dele de jogos, a maior sequência dele de jogos, depois do período dele da Itália, mas mesmo assim ele continua trabalhando com os fisioterapeutas, fazendo sempre os trabalhos preventivos que são estipulados por ele, mesmo jogando. Mesmo jogando. A gente está tendo um bom resultado, ele só teve edema muscular durante essas quase 20 partidas que ele fez conosco. E essa lesão, essas sucessivas lesões, era na mesma região, doutor Júlio? Eram lesões de ordem muscular, muscular, né? E geralmente na região posterior da coxa. Posterior da coxa. Talvez o excêntrico não tivesse sido muito bem trabalhado, e talvez a transição tenha sido muito rápida, o tipo de treinamento diferente, que são os fatores que levam a gente a pensar no porquê está machucando muito, está trabalhando muito, porque está tendo muita recidiva, não está se alimentando bem, ele não está trabalhando de forma correta, não está se optando por fazer um fortalecimento melhor de uma região. Numa conversa nossa lá na faculdade, uma vez você comentou, eu achei fantástico, seria muito bom a gente colocar aqui para os nossos internautas, né, que são profissionais interessados, a questão, né, do desequilíbrio muscular. Você acabou de dizer, né, que a questão do Pato, que provavelmente, né, os músculos posteriores, né, que têm a função de frear o movimento, muito numa situação excêntrica, estariam em desequilíbrio. Então, essa questão de... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da assimetria, né, desequilíbrio muscular e incidência de lesões. Ela é muito grande, Mauro. A gente não pode deixar esse desequilíbrio ficar muito grande, porque, como passou no isocinético,
você vendo o atleta após a lesão, você tem um percentil adequado, né, satisfatório para você colocá-lo em campo. No caso específico dele, a gente teve um cuidado um pouco maior. A gente colocou ele para fazer atividades fortes, praticamente totalmente equilibrado. A diferença chegou a 5% de força muscular de um para o outro, que é muito bom. De membros, entre membros, ou de grupos musculares? De grupos musculares. De grupos musculares, adutor, abdutor, isso. Sim, abdutor, adutor, anterior e posterior. Anterior e posterior. Então a gente teve muito cuidado nisso, porque a gente sabe, principalmente falando, retrocedendo ao histórico anterior dele. E para os outros atletas também, a gente tem que ter um cuidado em deixar o atleta jogar com 10% a 15% a mais de diferença. Então, por isso que o isocinético é muito importante para a gente. Mas não só a isocinética, é uma avaliação estática também. A gente também tem que fazer as avaliações dinâmicas. Isso nós falamos no próximo programa. As funcionais, porque a gente sempre comenta lá com o Dr. Joaquim, que é o nosso chefe do departamento de lesão muscular hoje, não está voltado apenas para a recuperação anatômica do músculo. Você só vai saber se o indivíduo está bom para jogar quando ele está bem funcionalmente. Você pode, situações diferentes. Às vezes o músculo não está totalmente cicatrizado, mas funcionalmente o atleta passa por cima. Às vezes ele está anatomicamente cicatrizado, mas ainda sente o incômodo local. Então isso é o tempo, a vivência, conhecer o jogador, né? E saber quando ele pode jogar isso em boas é uma condições. questão muito interessante, né, doutor Júlio? Porque hoje, né, a gente discute muito essa questão da anatomia e a anatomia funcional, né? O músculo no cadáver funciona de jeito, mas o movimento é outro. É outro. E aí tem as outras intercorrências que você falou, posturais, de outras regiões do corpo, tiver alguma alteração. Então hoje você tem que se cercar de tudo, até da pisada do atleta, de uma série de coisas. Isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Mas aproveitando essa questão, doutor Júlio, tem aparecido no futebol, eu vi alguma coisa, mas o nosso grande Guga foi acometido da famosa inflamação no pubis, né? Que tirou ele, liquidou, né? Isso tem acontecido no futebol também, essa? É muito. A gente pega também muitas lesões na região do pubis, né? E ela é decorrente de desequilíbrio? Geralmente desequilíbrio ou alteração postural. Alteração postural. Então tem que corrigir o core, a bacia, o quadril. O core, fazer muito treinamento funcional. O core hoje também é uma coisa muito importante. Os preparadores físicos e os fisioterapeutas trabalham em conjunto. Hoje a coisa tem que ser conjunta, né, Mauro? Tem que sair o médico orientando junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que estar integrado ao preparador físico para passar o trabalho. A gente, no nosso departamento, a gente tem esse cuidado dessa integração. Por isso, felizmente, a gente tem uma incidência boa de recuperação de atletas, porque trabalha conjuntamente. Então, a transição, que é a saída do jogador do departamento médico para a preparação física, era feita pela gente. Obviamente ou seja, chega do preparador físico quando já foi liberado pelo médico, pelo fisioterapeuta. Isso, e já às vezes, quase que bem condicionado, porque aí ele passa pelas avaliações da fisiologia também, né? Então, passa pela avaliação fisiológica, ele tem os dados estatísticos de dosagens enzimáticas e daquilo que o fisiologista trabalha, e ele vai quase que pronto. E aí o preparador físico faz o trabalho específico, né? Claro. Para deixar em condição de enfrentar os 90 minutos. Vamos ver o próximo vídeo? Olha lá, a nutrição, isso lembra um pouquinho do nosso querido ídolo que estava meio redondinho, não, doutor Júlio? Voltando um pouquinho no passado. Ele chegou a ter um bom momento, depois voltou a engordar. É difícil, né? É difícil, né? Difícil. Para o atleta manter o peso corpóreo, né? Ele é assediado por festa, por comida, e tem aqueles que gostam de comer um pouquinho mais. Não se cuidar. Esse aparelho que nós estamos mostrando agora, que é o DEXA, né? Um aparelho que faz toda a medição da composição corporal, de tamanho de músculo, de força de músculo, e quando você tem de massa muscular ele é muito usado. Você também ajuda muito no isocinético, porque o isocinético trabalha a força e você trabalha a anatomia, você olha a estrutura. O DEX é fantástico porque ele mostra efetivamente, acho que ajuda muito, não, doutor Júlio, quando a empresa diz assim, o atleta está gordo. Não, pera aí, vamos ver o DEXA. Então, o DEXA vai te dar exatamente a porcentagem de músculo e gordura, né? Exato. E a gente, além do DEXA, você pode usar também a experiência do profissional de nutrição, né? Que nós temos uma nutricionista também que trabalha conosco há muito tempo. Então, a mão dela é a mesma para fazer a medição de dobra cutânea. Então, e ela faz uma correlação com o DEXA e também ajuda muito a gente nesse sentido. Com relação a, pensando um pouquinho na prevenção, né? Nós estamos falando em prevenção, a orientação nutricional, doutor Júlio, para o atleta que chega, vamos dizer que chega de fora, os que vêm da base já têm uma conduta, já têm uma orientação.
O problema me parece que é quando o atleta vem de fora. Esses talentos que são caçados aí pelos caça-talentos, né? E eu me lembro, alguns anos atrás, conversando com os colegas, né? O doutor Léo, o Luiz Carlos, na época, né? E eu me lembro que eles comentaram, não sei se isso acontece ainda, mas alguns anos atrás, na época da democracia corintiana, né? Eles diziam que muitas vezes eles tinham um problema sério com os meninos que chegavam, né, do interiorzão, problema nutricional. O indivíduo era um talento, mas carecia de alimento. Isso é verdade? Acontece ainda, doutor Júlio? Acontece em porcentagem menor. Melhorou muito, viu, Mauro? Melhorou muito porque hoje o atleta está... Hoje a situação econômica melhorou, o menino já come um pouquinho melhor, as categorias de base hoje estão um pouco mais estruturadas, né? Nosso departamento de base hoje está estruturado, ele já está forte, ele já tem um acompanhamento nutricional desde o menino quando chega lá com 15 anos. E o pessoal dizia assim, o nosso atleta, né, ele não suporta muito treinamento, né, mais intenso, porque ele é talentoso, mas lhe falta o substrato energético, a proteína, a base. Quer dizer, isso já está superado. Isso está acabando, até porque... O subnutrido, o franguinho... ainda existe, não dá para dizer que não, ainda existe. Mas hoje a gente não pega mais, por exemplo, garoto que chega com anemia. Eu me lembro quando eu comecei na década de 90 no Corinthians, chegava garoto com anemias profundas. Problemas de infecção dentária. Exatamente. Né? Bem tocado, infecções múltiplas, infecções nos dentes, com problemas de pele, mal cuidados. Isso já quase que acabou. Até porque você tem hoje dentista cedo, né? O clube tem cozinha, então eles comem no clube. Então a coisa mudou muito, melhorou muito. Doutor Júlio, nós estamos finalizando o nosso programa, né? Nós temos um outro, que eu vou fazer a chamada depois, né? A gente poderia dizer assim, que nesse aspecto, que é o tema do nosso programa, a prevenção de lesões. Hoje, na sua opinião, o que o Corinthians faz e outros clubes, os grandes, né? A nossa estrutura, ela é comparável ao Barcelona, aos monstros Bayern, esses que estão aí papando tudo? Eu vou deixar a modéstia de lado. Não, vamos falar claro. É verdade, a gente está muito próximo, claro que tem situações peculiares de cada clube, mas nós montamos um centro de treinamento, o clube montou um centro de treinamento já nos últimos 4 anos, que vocês viram pela imagem, ele é padrão, ele é de primeiro mundo, ele tem tudo, ele tem salas de recreação, ele tem hotel, ele tem piscina, ele tem academia, ele tem uma série de situações. Vamos soltar o time imagem. Aí, veja, enquanto nós vamos conversando, né? Olha que maravilha. Então, quer dizer, hoje a gente nós campo temos de areia, tá vendo? Olha que maravilha para treinar na areia, tem campos acessórios para treinamento de goleiro. Então, a gente está no patamar dos melhores clubes da Europa, certamente. Você falou de prevenção, a gente só tem um problema grande ainda, que é o calendário, que é diferente de lá, né, Mauro? A gente joga muito aqui, não, doutor? A gente joga muito, então essa recuperação ela é muito lenta. A gente vai agora para um momento de finais de campeonatos. Todos os jogos decisivos, o mata-mata, durante 2 a 3 semanas, jogando quarta e domingo, e tem que jogar em alta intensidade. Então, realmente, o preparador físico sofre, a gente sofre, e a gente tem uma incidência de lesão um pouco maior do que nos outros países. Essa é a diferença, mas quanto a profissionais e estrutura... Então, na verdade, o que a gente pede... Olha, pessoal, isso é uma coisa fantástica, né? Os nossos preparadores físicos são de altíssimo nível, os nossos fisioterapeutas, os nossos médicos, ou seja, né, a educação física, a ciência do movimento, o treinamento evoluiu tanto, não, doutor Júlio, que hoje a gente não devemos nada. Eu acredito que até a nossa preparação física, de alguns, obviamente, né, dos que estão no primeiro momento, tem um nível tão bom, tão grande quanto os preparadores das seleções que virão aí para disputar com a gente uma Copa. É igual, a gente não vê diferença, não. A diferença é justamente isso. Você tem um tempo maior para trabalhar, né, você tem uma resposta melhor no campo. Um jogador do Corinthians, para finalizar o nosso bate-papo, ele joga quantas partidas ao longo do ano, em média? Então, a gente, se chegar em todas as finais, tomara, a gente vai fazer perto de 78 a 80 partidas. É o número... razoável ou é excessivo? É excessivo. Na Europa, chegando nas finais dos torneios das Copas Europeias, se joga na faixa de 65 partidas no ano. A gente joga aí 30% a mais. Um pouco menos, uns 20% a mais. 20%. Que é bastante. Você coloca isso nos meses de trabalho, é bastante. Bom, eu acho que o nosso tempo está terminando nesse nosso programa. Lembrando que nós vamos ter um segundo programa com o Dr. Júlio na próxima semana, onde nós vamos abordar a questão... Bom, nós vimos a prevenção. Como é que evitar que o atleta se machuca? Bom,
todo esse trabalho é feito, ele se machucou. Então, o que o Dr. Júlio e a equipe do Corinthians faz para recuperar os procedimentos, os equipamentos, as máquinas, os procedimentos, num trabalho que eu tenho que dizer aqui com muita satisfação, como professor de Educação Física, Dr. Júlio, que é fantástico. O trabalho que é feito por essa equipe. Obrigado. Né? Isso para nós, a Educação Física, né? Estarmos participando de uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, com médico, com nutricionista, com psicólogo. Né? Você pensava isso anos atrás. Né? Anos atrás, pensar nisso era... Né, o técnico chegava lá, né, 2 toques coletivos. Né? E vamos embora. Como é que é? Ataque em leque, defende incorrupível. Né? Eram algumas coisas muito... É do tempo do Delci, nosso diretor, que é um grande jogador de futebol, que deve estar nos dirigindo lá atrás, tá contra o Santista, né? Santista. Mas ele é desse jeito. Bom, doutor Júlio, os meus agradecimentos, né? A Forte TV agradece o seu tempo. Eu consegui pegar o doutor Júlio entre uma aula e outra, entre uma decisão e outra. Ele muito gentilmente veio aqui e fica o convite, né, para o nosso próximo programa, onde nós vamos abordar essa questão do tratamento e falar um pouquinho mais sobre a participação do médico. Você quer deixar se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, um site ou um contato? Pode deixar juliostancati@globo.com, que é o meu e-mail. Eu agradeço o teu convite, a gente está sempre à disposição. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, e o meu, né, o site é www.institutomaurogzelini.com.br. É o nosso site, onde nós temos lá artigos, materiais, muita coisa sobre o que o Dr. Júlio falou de treinamento funcional, voltado para a saúde e bem-estar. Tá? O nosso Facebook é Mauro Gzelini. E o e-mail é mauro@institutomaurogzelini.com.br. Tá? Nós agradecemos mais uma vez ao Dr. Júlio e contamos com a sua presença no próximo programa. Okay? Um abraço a vocês, Dr. Júlio, obrigado. Eu que agradeço, obrigado.